A receita de hoje é imperdível. Aprenda a preparar uma lasanha de legumes com massa fresca de espinafre. Para a massa, 300 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de sal, 2 ovos e meio maço de espinafre. Para o recheio, 3 colheres de sopa de azeite para refogar os legumes do recheio, uma cebola picadinha, 3 dentes de alho picadinhos, um alho poró picadinho em rodelinhas, uma abobrinha italiana em cubinhos, um tomate sem pele e sem semente em cubinhos, uma cenoura ralada, uma berinjela picadinha com um pouco de sal para desidratar, 50 gramas de azeitona, 20 gramas de uvas passas, meio maço de salsinha picadinha, um envelope de caldo de legumes, sal e pimenta do reino a gosto. Para o molho branco da cobertura da lasanha, 3 colheres de sopa cheias de farinha de trigo, 3 colheres de margarina ou manteiga, 1 litro de leite, 1 copo de requeijão cremoso, uma caixinha de creme de leite, noz moscada ralada a gosto, 100 gramas de mussarela ralada para intercalar nas camadas da lasanha e 40 gramas de queijo parmesão ralado para gratinar. Agora nós vamos preparar uma lasanha de legumes com massa fresca de espinafre. Nós vamos começar com o preparo da massa. Vamos levar o espinafre ao fogo para que as folhas murchem e a gente faça a pasta no liquidificador juntamente com a farinha. Passados 4 minutos, a folha do espinafre já está murcha. Vou colocá-la no liquidificador e bater juntamente com os ovos para fazer a pasta para a massa. Após desligar o fogo da folha murcha, devemos esperar uns 5 minutos para que ela esfrie antes de colocar os ovos, porque senão os ovos podem cozinhar. Após feita essa pasta, viramos numa vasilha e levamos para a bancada para ser misturada a farinha de trigo. Agora nós vamos colocar a farinha. Aqui tem 300 gramas de farinha e 5 gramas de sal. E vamos adicionando a pasta de espinafre aos poucos até dar o ponto de massa. Agora a nossa massa já está no ponto, a gente vai deixar ela descansar, envolvida no filme plástico por mais ou menos meia hora, enquanto a gente faz o recheio da lasanha. Enquanto a nossa massa descansa, vamos preparar o recheio. Começamos pelo azeite, a cebola, deixa a cebola murchar um pouco e acrescentamos o alho picadinho. Agora que a cebola já deu uma dourada, vamos acrescentar os outros ingredientes. O alho poró. Após o alho poró dar uma douradinha, acrescentamos a cenoura ralada. O próximo ingrediente será a berinjela, que estava desidratando com sal. Antes de colocar, a gente espreme, tira o excesso da água e acrescenta a berinjela. E a água é descartada. Essa água foi o sal que fez a desidratação da berinjela. Agora nós vamos acrescentar a abobrinha italiana picadinha. Importante que os legumes têm que ficar crocantes. Então eles não devem cozinhar demais. Se necessário, coloque mais um pouco de azeite para que a abobrinha possa cozinhar um pouco. Agora vamos acrescentar os outros ingredientes. O tomate sem pele e sem semente, picadinho. As uvas passas. E a azeitona picadinha. Agora vamos finalizar. Colocamos a salsinha picadinha. Deixe um pouco para decorar o prato. O caldo de legumes em pó. Sal a gosto. E
pimenta do reino a gosto. Agora o nosso recheio está pronto, vamos tirar do fogo e reservar e fazer a próxima etapa. Agora nós vamos fazer o molho branco para a cobertura da lasanha, começando pela manteiga ou margarina. 3 colheres de sopa. Derreter a manteiga e acrescentar 3 colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo. Ir mexendo e deixar aqui até dourar a farinha, ou seja, ela vai cozinhar, para que o molho não fique com gosto de farinha crua. Passados os 5 minutos, a farinha de trigo já cozinhou, já está douradinha. Vamos acrescentar o leite aos poucos, mexendo sem parar, de preferência com fouet, para que ele não empelote. Durante o tempo em que estiver engrossando o creme, continuar mexendo para que ele não empelote e não pegue no fundo. Continuar mexendo durante todo o tempo. Passados os 10 minutos, o creme já está no ponto, vamos acrescentar os outros ingredientes. O creme de leite, sempre mexendo para não pegar no fundo, fogo baixo, o requeijão cremoso e noz moscada ralada a gosto. Está pronto o nosso creme, podemos desligar o fogo, deixar esfriar e usar na montagem da lasanha. Agora que a massa já descansou, os recheios já estão prontos, nós vamos abrir a massa e levar para cozinhar para terminar a montagem da lasanha. Com a massa aberta, espessura não muito fina, vamos cortar em placas e levar para cozinhar em água fervente. Com a água fervente, vou acrescentar o sal, colocar a massa, 2 placas de cada vez, cozinhar por 2 minutos e escorrer. A água deve continuar fervendo durante todo o tempo do cozimento. Passados os 2 minutos, a massa está cozida, retire. Após o cozimento da massa, vamos dar o choque térmico, que pode ser em água corrente ou numa bacia com água e gelo, para interromper o cozimento da massa. Agora nós vamos fazer a montagem da lasanha. A gente começa sempre com um pouco de molho no fundo da travessa, para que a massa não, no momento do assamento, ela não grude. Agora vamos colocar a massa, uma camada de massa de espinafre. Agora uma camada do recheio. Um pouco de mussarela sobre a massa, sobre o recheio. Entre as camadas da lasanha, colocamos um pouco do creme branco para dar cremosidade ao recheio. Mais uma camada de massa. Outra camada de recheio. Mais um pouco de mussarela ralada sobre o recheio. E finaliza com a última camada de molho branco, uma camada generosa. Finalizamos com parmesão ralado. Para gratinar, e vamos levar ao forno médio, pré-aquecido, por aproximadamente 30 minutos. Nossa lasanha de legumes com massa fresca de espinafre já está pronta para ser servida. Ela é bem acompanhada com filé mignon grelhado e um bom vinho. E agora, um bom apetite a todos! O Minas Rural de hoje está terminando, mas na próxima semana estaremos de volta. Obrigada pela companhia de sempre e eu espero você na próxima semana. Tchau!